Bom, parabéns por buscar as soluções naturais para uma vida mais saudável e independente. Hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre as soluções naturais, né? Justamente para uma vida mais saudável e independente. Soluções essas que eu conheci há mais de 5 anos, né? Justamente por conta de eu vou comentar um pouquinho de mim aqui. Meu nome é Pedro Mariano, eu tenho 20 anos, né? Depois de dar minha fotinha para vocês. Eu era esse garotinho pequenininho aí, né? Eu tenho 20 anos e já faz aí em torno de, como eu mostrei, né, 5 anos que eu uso, utilizo e compartilho das soluções naturais, né? E elas fazem hoje uma parte da minha vida. Eu justamente não consigo me ver mais sem utilizar os óleos essenciais. E por que eu comecei a utilizar os óleos essenciais ou as soluções naturais, né? Que é o que nós iremos falar hoje. Por conta que eu tinha muitos problemas alérgicos, muitos problemas com alergias respiratórias, problemas como bronquite asmática, e eu não conseguia encontrar uma solução definitiva para esse problema. Então, eram situações onde eu utilizava tantos medicamentos por conta do meu problema alérgico que eu estava desenvolvendo alergia aos próprios medicamentos pela quantidade de medicamento que eu estava tomando. Então já houveram situações onde eu estava com uma crise alérgica, tomava um medicamento, esse medicamento me dava uma alergia, eu ia ao centro, a emergência, né? E quando chegava lá, eu tomava uma nova medicação e também tinha alergia. Então, era uma situação muito complicada e os óleos essenciais justamente chegaram para mim em 2018. Momento esse onde eu também sofria muito com problemas, né, justamente respiratórios e já estava desenvolvendo coisas mais sérias, como uma bronquite asmática. E graças aos óleos essenciais, eu consegui hoje controlar completamente essas minhas crises alérgicas, né? Principalmente sobre alguns óleos, né, que nós iremos falar aqui para frente. Mas hoje o que eu quero conversar com vocês é justamente sobre o que são os óleos essenciais, tá? O primeiro de tudo, é importante vocês saberem, né, que os óleos são soluções naturais para o seu lar e bem-estar, tá? Eles são extratos puros extraídos das plantas. Então, por exemplo, aqui ao lado, né, à esquerda, você pode ver que tem uma bolsa, né, uma bolsa de óleo essencial da folha de hortelã-pimenta. Então, você vê ali que tem uma folha de hortelã-pimenta e você amplia um zoom. Então, o que que isso ali quer mostrar? Sabe quando você olha uma flor de hortelã e ela tem aqueles pelinhos, e quando você aperta, justamente sobe aquele aroma de hortelã? Esses pelinhos são aqueles espinhos, né, que estão mostrando naquela lupinha, e as bolsinhas são quando você estoura, né, quando você aperta, são as bolsinhas de óleo essencial. E o que que são essas bolsinhas de óleos essenciais? Elas são mecanismos de defesa natural das plantas e das células. São altamente concentrados, sendo de 50 a 70 vezes mais potentes que as ervas quando destilados. Então você está falando assim, Pedro, então, por exemplo, ali abaixo, né, tem até a informação que uma única gota do óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então você vai estar falando para mim, Pedro, então quando eu utilizar uma única gota de hortelã-pimenta, não vai me fazer mal porque é uma quantidade muito grande? Não, na verdade, se você tomasse justamente 28 xícaras de chá de hortelã, te faria mal pela grande quantidade de ingestão de líquido. Mas o que a gente está querendo dizer é que o princípio ativo do hortelã-pimenta em uma única gota de óleo essencial, ele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã, porque em uma xícara de chá de hortelã, você tem uma pequena parcela do que é esse princípio ativo. E na destilação, justamente pelo óleo essencial ele ser destilado, você tem ele muito mais concentrado e por isso essa multiplicação da potência em uma proporção menor. Tá? Eles são encontrados em sementes, cascas, caules, raízes, flores e outras partes das plantas. Então vocês vão ver que justamente muitas das vezes você pode ter um óleo essencial da mesma árvore, seja da casca, seja da folha, seja do fruto. Então é muito interessante e eles são compostos que protegem as plantas contra ameaças ambientais e oferecem propriedades benéficas. Tá? Até um exemplo aqui do peppermint, né, que é o óleo essencial de hortelã-pimenta que nós acabamos de conversar, que ele ajuda, por exemplo, a refrescar o seu corpo, a ficar mais alerta, diminuir tensão na cabeça. Ele é um óleo analgésico, né, um óleo essencial muito revigorante, ajuda a melhorar o humor, refrescar o ar. Eu, inclusive, estou utilizando ele aqui agora no meu difusor. É um óleo essencial muito amado por atletas, né? Atletas atualmente do Botafogo, do Corinthians, do Palmeiras, são times que utilizam, na data que eu estou fazendo aqui, né? Que eles firmaram essa parceria, utilizam os óleos essenciais hoje justamente para ampliar o desempenho cardiorrespiratório, ampliar questões de humor, né? Umas coisas que nós iremos conversar daqui para frente. Segunda questão, por que usar os óleos essenciais para a sua saúde? Então, o importante é, porque com mais saúde, com os óleos essenciais, você vai ter mais saúde e menos dinheiro gastos com médicos em seu uso tópico. No caso aqui, é medicamentos, ali está equivocado, é medicamentos em seu uso tópico.
Porque, por exemplo, com o óleo de lavanda, né, que ele dá aqui o exemplo, você pode utilizar o óleo de lavanda, é um óleo altamente calmante, um óleo excelente para pessoas que têm problemas de insônia, pessoas que têm problema com sono e etc. E muitos aqui, acredito eu, que eu já conheci, tenham muitas questões para dormir, então acabam tomando remédios calmantes, medicamentos que ajudam o sono. Só que a maioria dos depoimentos que eu recebo é o quê? É que essas pessoas tomam o medicamento, apagam e elas acordam, continuam cansadas. E o remédio, né, justamente, não são baratos. Você tem que comprar uma grande quantidade. Eu costumo dizer que conforme a nossa idade vai aumentando, a nossa caixa de remédios também costuma aumentando, né, da nossa sociedade de modo geral. Então, com uma única gota, por exemplo, de lavanda, você pode pingar na sua mão, inalar antes de dormir, passar na sua nuca, usar na sola dos seus pés. Você pode ter um resultado incrível com uma única gota. Então, justamente um frasco, por exemplo, de 15 ml, ele tem em torno de 300 gotas. Com uma única aplicação, você consegue resolver um problema que, claro, com um uso contínuo, você consegue resolver um problema ali crônico, um problema de muito tempo. E eles são 100% naturais, sem nenhum sintético. E é até interessante que, justamente por eles serem 100% naturais, eles não têm nenhum efeito colateral, não tem nenhum tipo como ele está falando, né, eles são uma alternativa natural e segura sem efeitos colaterais. Eu costumo dizer que eles têm benefícios colaterais. Porque, por exemplo, você utiliza o óleo essencial de lavanda para acalmar o sono, para ajudar na questão do sono, e também vai auxiliar em problemas como uma ansiedade, como uma inquietação, ou um problema respiratório também. Então, você usa para uma coisa, você resolve outra. Então, é muito interessante essa riqueza de composição química dos óleos essenciais. E eles são acessíveis, justamente por serem centavos por gota. Você sempre vai perceber que os óleos essenciais você usa bem pouquinho e tem um resultado excelente, tá? E por que os óleos essenciais são tão eficazes? Eles contêm centenas de diferentes compostos, oferecendo habilidades complexas e versáteis, sem a criação de resistência. Criação de resistência aonde, Pedro? Sem a criação de resistência do nosso corpo. Por exemplo, quando nós utilizamos alguns tipos de medicamentos, dependendo da quantidade e do tempo que você utiliza, você pode ter alguns problemas no fígado, no intestino, no estômago, de modo geral. E por quê? Porque eles agridem certas áreas do nosso corpo. Então, de acordo com o tempo, foi o que eu falei anteriormente. Nós começamos a utilizar os óleos essenciais, conforme nós utilizamos remédios e a nossa idade vai aumentando, a nossa caixa de remédios também, porque você toma um remédio e ele te causa um problema, e você tem que tomar outro remédio para auxiliar naquele problema, e é esse ciclo infinito, né, que muitas pessoas vivem até hoje. Então, o que os óleos essenciais fazem? O nosso corpo não cria resistência. Eles conseguem, os óleos essenciais, penetrar a nossa membrana celular e atuar diretamente dentro da célula, fazendo que, dessa forma, nós tenhamos um resultado muito eficaz. Então, os estudos dizem que quando nós utilizamos um óleo essencial, independente da forma de uso, em 20 segundos ele já está na nossa corrente sanguínea. Então, olha como é rápido a atuação desses óleos. Tá? E eles protegem naturalmente, né? E atuam no nível celular, reduzindo impurezas e ameaças no interior e exterior das células. Então, você vê que eles justamente atuam a nível celular. Então, muitos problemas que vocês podem ver daqui para frente, problemas como mais complexos, como mais simples, vocês podem estar resolvendo muitas das vezes com o mesmo óleo. Entende? Então, um exemplo aqui é o óleo de melaleuca, que ele possui aplicações ilimitadas. Quando eu digo ilimitadas, são ilimitadas mesmo, porque é um óleo completamente versátil e ajuda a purificar e limpar a pele, tá? Uma coisa muito interessante aqui é que nada do que eu estou falando sou eu que estou falando. São tudo informações comprovadas com estudos científicos que estão disponíveis, por exemplo, em sites de fóruns médicos, como o PubMed, né? Se você for lá e escrever Essential Oil, ou óleo essencial, né, em português, você vai lá ver que tem mais de 10 mil, acho que são 15 mil ou próximo de 20 mil artigos ali, científicos somente sobre os óleos essenciais, e muitas das vezes você tem mais de mil estudos sobre um único óleo. Então, isso é muito interessante, tá? Mas, Pedro, como usar os óleos essenciais? A primeira forma, e a forma mais famosa, né, de utilizar-se dos óleos, é o uso aromático, né? Que você pode justamente pingar o óleo essencial na sua mão, como eu estou fazendo aqui agora. Você pega o óleo essencial, abriu, pinga na sua mão, foi, espalhou, inalou, e dessa forma você tem o resultado. Então, você pode, por exemplo, passar na sua nuca, nas suas têmporas, utilizar passando na sua sola dos seus pés, com uma única gota, tá? E você pode utilizar isso para melhorar o humor e refrescar o ar, por exemplo, para uma questão de uma dor de cabeça. Aqui eu tenho até o exemplo do Brief, que é justamente o óleo essencial que eu conheci os óleos essenciais
que é uma mistura, né, de óleos essenciais focadas na respiração, como o nome diz, breathe, respire. E você pode utilizá-lo aplicando topicamente no peito e nas costas para ajudar a manter as vias aéreas livres. Então, isso foi uma das coisas que eu fiz bastante, justamente por conta do problema, né? Que quem já teve uma crise alérgica ou bronquite sabe o quão a sua respiração, né, principalmente na região da caixa torácica, fica pesada e muitas das vezes dolorida. Então, o óleo essencial Breathe ele ajudou muito justamente na dilatação dos brônquios para eu conseguir respirar melhor, tá? Difundindo à noite para acalmar os sentidos e promover um sono restaurador. Então, pessoas que têm problema, né, que às vezes deitam, e isso aqui, eu não lembro exatamente qual é o nome, mas você consegue, quando você deita para descansar, você não consegue respirar, né? Tem muitas pessoas que sofrem com esse problema, então o Breathe é uma excelente opção também, principalmente contra ronco e etc. E a outra forma de uso que nós temos também é o uso tópico. Você pode aplicar com segurança em massagens e para obter outros benefícios. Tá? Um exemplo deles aqui é o óleo essencial Deep Blue, é uma mistura de óleos também focadas em questões de dores articulares e musculatórias. Tá? Esse óleo essencial ele é ótimo para você fazer aplicações antes e depois de se exercitar, então ele é ótimo para pré e pós-treino, para evitar lesões. E também, caso você tenha, ele é ótimo para você fazer um tratamento de lesões. Inclusive, além do Peppermint, que eu falei no início, é outro óleo essencial utilizado por clubes de futebol, atletas olímpicos, tá? Use para uma massagem calmante e confortante. E é ótimo para você aplicar nos músculos depois de um dia de trabalho pesado ou de carregar peso, ok? A outra forma de uso que você pode estar fazendo é a ingestão, adicionando as suas bebidas e receitas favoritas. Você pode, por exemplo, utilizar o óleo essencial Lemon, adicionando as suas bebidas para um sabor refrescante. Por exemplo, utilizar ele ali na água com gás é ótimo, por exemplo, é uma ótima opção para você estar substituindo o refrigerante, tá? É excelente. Você também pode adicionar aos seus pratos principais e às sobremesas para realçar o sabor. Ou seja, você também pode cozinhar com os óleos. No caso do limão siciliano, você pode até fazer limpezas de modo geral, de modo geral, justamente limpezas de móveis, de casa, justamente por conta da sua composição rica, né? Então, o óleo essencial lemon é muito interessante também, tá? E todas essas informações também vocês têm à disposição em toda a bibliografia, por exemplo, dos fundamentos essenciais, eu posso deixar na descrição aqui, ou quando vocês quiserem, podem pedir pelo WhatsApp, que é todo esse conhecimento dos óleos, tudo isso nós temos acesso sobre o que eles fazem, para como podem eles atuar, onde eles atuam, qual é a principais propriedades de cada óleo essencial. Nós temos acesso a toda essa bibliografia, que é tudo literalmente comprovado, né? O uso ali dos óleos, tá? E o que eu ia querer conversar com vocês aqui agora é justamente por que óleos essenciais do Terra. Não sei se vocês já conhecem a do Terra, mas eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre quem é a do Terra. Mas a do Terra ela é justamente a empresa que distribui, que produz e distribui os óleos essenciais mais puros e mais testados do planeta, tá? Ela é a empresa número 1 em óleos essenciais do mundo, tá? E com folga. Então, a gente consegue nesse gráfico aqui até notar que existem uma grande quantidade ali de óleos essenciais, entre aspas, no mercado, né? Então você tem óleos essenciais sintéticos, que é a maior composição do mercado, né? Em cinza, você pode verificar. E o que seriam óleos essenciais sintéticos? Produtos de limpeza com aroma, que eles botam aroma de lavanda, aroma de eucalipto, por exemplo, produtos de limpeza, bom ar, SBP, essas coisas assim, são tudo isso que vocês podem encontrar aromas sintéticos, tá? Que no caso, muitas das vezes, eles chamam de óleo essencial, mas não é um óleo essencial, justamente porque não existe uma regulamentação bem definida para o que você pode chamar de óleo essencial ou essência. E o que nós estamos falando aqui são óleos essenciais de verdade, tá? E óleos essenciais de cunho alimentício são outras partes que compõem o mercado, que são coisas que você pode encontrar como alimentos, como na Coca-Cola, como em alimentos industrializados de forma geral, salgadinhos, que você tem lá aroma natural de tal, aroma natural de cola, aroma natural enfim, você vai encontrar óleos essenciais também de cunho alimentício, óleos essenciais de uso tópico apenas. Esse daqui já é uma outra parcela do mercado, que são óleos essenciais que não podem ser ingeridos, apenas utilizados topicamente, e tem um motivo muito grande para isso, tá? Justamente por conta que muitos óleos essenciais do mercado não são puros. Eles não são 100% puros, não tem 100% da composição ali do óleo essencial em questão. Justamente porque, para a maioria do mercado que não tem uma estrutura comprometida com a pureza, justamente por não ter uma regulamentação ali que cubra essa questão, eles conseguem, por exemplo, utilizar um óleo essencial, pegar um frasco de óleo essencial de lavanda,
fazer uma diluição de 30% de lavanda e 70% de algum composto, por exemplo, como óleo de coco, óleo vegetal, álcool, água, eles fazem essa diluição e podem vender como puro, entende? Então, é o óleo, e quando eles vendem, eles dizem que você não pode ingerir, justamente apenas fazer uso tópico, porque você tem um outro componente ali. E a pequena parcela do mercado que você tem, justamente, que são dos óleos CPTG, que são os óleos produzidos pela Doterra. CPTG significa Certificado de Pureza Testada e Garantida, né? Que são os óleos mais puros. Eles asseguram a potência, significa que são feitos mais de 50 testes que asseguram a qualidade, que asseguram não conter pesticidas, preenchimentos ou qualquer outro tipo de sintéticos. Tá? Então, quando você usa um óleo essencial da empresa Doterra, você tem completamente segurança que você está utilizando um óleo essencial puro, testado e com eficiência comprovada, ok? Aqui eu gosto até de falar um pouquinho sobre o oliba, né, o óleo essencial frankincense, que eu vou comentar um pouquinho sobre, durante eu comentando sobre a próxima parte, que é sobre o fornecimento por co-impacto. Além da Doterra ser comprometida com a pureza, ela também é comprometida com a vida, com a dignidade humana. Então, ela sempre se preocupa, justamente, além de ter os óleos mais potentes, assegurar que as plantas são colhidas em seu habitat natural com prática de colheita sustentável. Então, quando ela faz isso, quando ela busca ter o óleo essencial colhidos em seu habitat natural, isso significa que ela vai trabalhar com agricultores organizados em cooperativas com pagamentos de forma justas. Ou seja, ela está literalmente, muitas das vezes, fomentando, conseguindo investir em sociedades ou culturas que já fazem a extração de óleos essenciais ou de resinas de óleos essenciais de formas milenar, e ela está conseguindo contribuir com isso, né, de forma que seja também benéfica para ela, porque ela está extraindo o melhor do óleo essencial e incentivando sociedades de modo geral também. Tá? Investimento na infraestrutura e de técnica para os agricultores, né? Agricultores que fazem isso há muito tempo, mas ainda não tinham o domínio da técnica para fazer a melhor extração, e agora a Doterra investe neles justamente para fechar parcerias. Uma curiosidade é que a Doterra ela tem a 99, não lembro exatamente quanto, por cento de exclusividade na extração de óleos essenciais no mundo inteiro, né, em habitat natural, e ela não é dona de nenhuma terra. Isso diz muito sobre a empresa. Tá? E um comentário sobre isso é justamente o frankincense, né, que ele é um óleo que vem da Somália, de Omã, que é o rei dos óleos, né? Nós costumamos dizer, porque ele é um óleo coringa, ele tem uma rica composição, e é um óleo excelente para a gente estar falando justamente sobre o fornecimento por co-impacto, né? Que é justamente uma região muito, muito complicada, que tinham questões de tráfico humano, sobre questões que nós vamos falar aqui à frente, que a Doterra ajuda a combater, que com a extração desse óleo essencial, ela consegue, em Omã, hoje, estar mudando literalmente a história dessas pessoas que vivem lá na Somália. Tá? Então, você vê que é uma causa muito além de você justamente vender um óleo essencial, que como é o caso da Doterra. Ela justamente preza pela vida, preza pelo o melhor em cada um dos setores, seja o melhor na melhor experiência que você vai ter com o óleo essencial, a melhor experiência na extração dos óleos essenciais, na melhor experiência com os agricultores, na melhor experiência com os testes feitos pela empresa. Então, vocês veem que justamente é um comprometimento com o que é certo muito grande. Tá? E falando um pouquinho mais sobre a Doterra, uma exclusividade, né? O Brasil é o primeiro país fora dos Estados Unidos a receber uma fábrica. Então você vê justamente essa fábrica foi inaugurada no último mês, no mês passado de agosto, né? Hoje é dia 5 de setembro, deixa eu só conferir. Hoje, o dia que eu estou fazendo essa apresentação é no dia 5 de setembro. Então, em agosto agora foi inaugurada essa fábrica, que foi um investimento de 50 milhões de reais. Então, quando eu estava falando ali sobre co-impacto, olha a quantidade de empregos que serão gerados, olha a quantidade de pessoas que serão influenciados, tanto pela questão econômica e tanto por nós que utilizamos os óleos essenciais. Porque, falando até um pouquinho mais, ó, a maior empresa de óleos essenciais, isso é uma matéria do Isto É Dinheiro, né? Maior empresa de óleos essenciais do mundo, a americana Doterra, vai construir uma fábrica, ou construiu, né, no Brasil. A unidade na cidade catarinense de Joinville vai aumentar a capacidade de distribuição da empresa no país e contribuir para reduzir as oscilações de custo, segundo Elton Weck, diretor-geral da empresa no Brasil. Então você vê que justamente a Doterra ela tem um comprometimento muito grande com a pureza e justamente ela é uma empresa que acredita no nosso país. Então é uma excelente, né, oportunidade de você ter aí acesso aos óleos essenciais por uma empresa que tem um verdadeiro propósito, né, e se preocupa com a qualidade.
E o objetivo da fábrica no Brasil é justamente trazer mais eficiência nas operações, a criação da capacidade produtiva aumentada, né, como a gente falou, e justamente criar uma vantagem competitiva com custos menores, trazendo disponibilidade de produtos e presença mais sólida da marca no país. Entende? Então você vê que é justamente algo muito além que talvez você imaginava, né, sobre a do Terra. Bom, mas falando um pouquinho, como eu falei anteriormente, sobre o frankincense, sobre como a do Terra impacta na vida das pessoas, eu não poderia deixar de falar sobre o do Terra Healing Hands. A Healing Hands é uma causa, né, vamos dizer assim, uma organização que a do Terra prega, né, que é uma missão, melhor dizendo, que ela investe nas comunidades dos agricultores como construção de clínicas, escolas e outras necessidades, além do impacto, né, financeiro justamente de estar gerando empregos, ela busca prezar pela qualidade de vida daqueles agricultores. Então, ela investe realmente naquelas sociedades, trazendo um aumento econômico, um aumento de IDH, que é algo eu, como estudante de economia, eu sei o quanto isso é importante para um país, para uma sociedade. E ela tem parceria com a Childhood International e outras organizações humanitárias nacionais e internacionais. Então, assim, além de você ver o nível de qualidade dos óleos, você vê que a empresa ela realmente tem um propósito muito grande. E que é uma coisa que vai além, por exemplo, que você pode ver no mercado, vai além de querer vender apenas para ter lucro. Aqui, justamente, é uma coisa natural, uma coisa feita com propósito, que você pode ter uma confiança muito grande, justamente na do Terra, por esse motivo, tá? Mas falando até um pouquinho, né, sobre questões de ter confiança na do Terra, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esse estudo que saiu sobre a lavanda. A lavanda da do Terra, ela é o padrão ouro. O que que isso significa? Isso significa que foram revisados por estudos recentes, né, revisados por pares, ou seja, revisados por pares foram feitos por uma instituição, por uma universidade, depois outra veio e corrigiu e viu que era exatamente aquilo, e publicados confirmam que o óleo de lavanda do Terra é o padrão ouro de pureza, uniformidade e poder de ação. Não há comparação. Isso quer dizer que, no mercado, você não vai encontrar uma lavanda tão boa, uma lavanda tão pura, tão eficaz quanto a lavanda da do Terra. Ela é justamente, isso significa literalmente, que aqui você tem em mãos a lavanda, a planta de lavanda, né? Diretamente da França e da Bulgária, mais pura, a verdadeira lavanda é a lavanda da do Terra. Isso é muito legal, né? E é uma estratégia científica, né, esses estudos, é uma estratégia científica duplicável, justamente porque instituições de pesquisa de alto nível estão demonstrando a superioridade dos óleos essenciais da do Terra e validando seu uso em ambientes clínicos, né? Então você vê que os óleos essenciais já estão tendo uso clínico. Na frente da sede da do Terra, em Utah, nos Estados Unidos, foi construído um hospital onde são utilizados os óleos essenciais em pessoas para tratamentos, por exemplo, como oncológicos, endócrinos, enfim, você vê que eles já são utilizados em uso clínico. Embora essa pesquisa tenha avaliado a pureza, uniformidade e poder de ação da do Terra, logo aplicaremos essa mesma metodologia de pesquisa para analisar um número cada vez maior de óleos essenciais do Terra. Então, eu não tenho muito o que falar. Vocês já podem ver justamente o quão os óleos essenciais eles são poderosos, principalmente os óleos essenciais extraídos pela do Terra. E o que que isso significa para você que está buscando as soluções naturais? Que quando você e seus entes queridos usam o óleo de lavanda do Terra, podem confiar que ele é o óleo de lavanda mais puro e da mais alta qualidade que existe no mercado, com respaldo na ciência. Não sou eu que estou falando, não é um consultor que está falando, não é a do Terra que está falando, é a ciência, são instituições sérias que estudaram e comprovaram que a lavanda, por exemplo, é o óleo essencial o lavanda da do Terra é o óleo essencial justamente real, é a verdadeira, é o padrão ouro que você vai encontrar no mercado, tá? E tirando isso, nessa frase que eu gosto muito, você e sua família merecem apenas os óleos essenciais mais puros, eficazes e de maior poder de ação que existem. A do Terra tem grande orgulho em fornecê-los para você, tá? E justamente falando em cuidado, quando eu estou falando aqui sobre cuidado, sobre como utilizar os óleos essenciais para a saúde, eu costumo falar sobre os 12 principais óleos essenciais da do Terra. E por que? Como assim 12 principais óleos essenciais da do Terra, Pedro? Por conta que, justamente porque quando a gente está falando de natureza, a natureza, ela, vamos dizer assim, que ela é infinita. Então, na verdade, hoje, existem mais de 200 óleos essenciais. E quando você pensa, poxa, eu quero começar a utilizar, você não ficaria, não saberia por onde começar. Então a do Terra, ela formulou um kit de óleos essenciais onde você vai conseguir ter a melhor experiência com os óleos, introdutória com os óleos essenciais. E esses óleos são, por exemplo,
o óleo de lavanda, né? O lavanda que ele é um óleo altamente calmante, excelente para quem tem problemas para dormir, excelente também para ele é anti-histamínico, né? Ele é ótimo para quem tem problemas alérgicos, é ótimo para quem deseja acalmar, para quem tem problemas com ansiedade e inquietação. Ele também vem com óleo essencial de hortelã-pimenta, como eu falei, um óleo essencial analgésico, ótimo para pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas também que têm problemas com foco, o óleo essencial de hortelã-pimenta é excelente. Você tem um óleo essencial de limão siciliano nesse kit introdutório de 12 óleos, né? O óleo essencial de limão siciliano, que ele é ótimo para você ali estar fazendo o uso e por ingestão, por exemplo, que eu gosto bastante, você pode estar fazendo ali uma limpeza linfática no seu organismo, uma limpeza literalmente em questões como fígado, nos seus rins, em questões no seu estômago, no seu intestino. O óleo de limão siciliano é excelente. Os óleos cítricos, de certa forma, eles são ótimos, né? Para você, por exemplo, utilizar para ingestão. É um ótimo óleo essencial para você usar aromaticamente para questões de felicidade, para questões ali emocionais também. O óleo de tangerina também, um óleo essencial excelente para questões emocionais, um óleo essencial excelente para você também pingar ali na sua bebida, para fazer receitas, para você fazer massagens, por exemplo. O óleo essencial de tangerina de uso tópico, ele é ótimo para pessoas que têm celulite, ótimo para pessoas que têm estrias, ele ajuda, né, justamente na situação ali para estar regenerando ali aquela parte. O óleo essencial de copaíba, que é um óleo essencial brasileiro, né? Muito interessante, que é um óleo essencial anti-inflamatório, auxilia em problemas neurológicos também. Você pode utilizá-lo para a questão do imunológica. Você pode, eu todos os dias, por exemplo, pingo uma gotinha sublingual do óleo essencial de copaíba para questões imunológicas. Quando você está com amidalite, né, problema de garganta, o copaíba também é ótimo. Você tem o frankincense, o olíbano, que é o rei dos óleos. Você pode estar utilizando ele aí, principalmente, olha o que eu vou falar, para problemas neurológicos como o Parkinson, como o Alzheimer, como a demência, problemas de pele, câncer, tumores de modo geral. Ele é um óleo coringa, tá? Então você pode literalmente usar o frankincense para tudo. Inclusive, existem óleos essenciais que você utiliza ele e ele potencializa o efeito justamente pela sua rica composição. Tá? O óleo essencial de Zengeste, a partir daqui eu estarei falando sobre as misturas de óleos essenciais, ou seja, são misturas que a doTERRA, ela patenteou, ela criou ali justamente, por exemplo, o Zengeste. Ele é uma mistura de óleos essenciais focada no sistema digestivo. Então ela misturou alguns óleos essenciais ali, por exemplo, hortelã-pimenta, limão siciliano, folha de louro e outros óleos, eucalipto, por exemplo, para que você pudesse estar utilizando na sua digestão, para você ter uma melhor... eu costumo dizer que, justamente da boca até a saída do nosso corpo, você utiliza o Zengeste. Então, você também tem o OnGuard. O OnGuard é uma mistura de óleos essenciais, como o nome diz, em guarda, para o sistema imunológico, principalmente aí quando você tem mudança de tempo, aqui no Rio de Janeiro fica frio, depois faz sol, esquenta, faz frio, e nessas mudanças muitas pessoas têm problemas com rinite, sinusite, ficam resfriadas, com problemas de vírus, etc. E o OnGuard é um óleo essencial justamente para você estar fortalecendo seu sistema imunológico, utilizando, por exemplo, em um difusor para você estar evitando a proliferação de bactérias ou de vírus de ameaças sazonais. Inclusive, em hospitais nos Estados Unidos, ele é utilizado para evitar essa proliferação, tá? Você tem o melaleuca, que ele não é uma mistura de óleos essenciais, tá? Ele é um óleo individual, que ele é natural da Austrália, ele é ótimo quando ele é bactericida, fungicida, ótimo para problemas de pele, problemas de fungos, né, como eu comentei, cândida, acnes. Então, assim, é excelente. É um óleo essencial também fora da curva. Todos aqui são, né? Vocês vão reparar que cada um deles tem uma função bem específica, tá? O Balance, que é uma mistura de óleos essenciais focadas no equilíbrio. Ele é um dos meus óleos favoritos, por exemplo, para questões de ansiedade, de estresse. Eu lembro que na época de vestibular, o Balance foi um grande companheiro, né? Para você conseguir manter ali o seu equilíbrio emocional, você manter a sua inteligência emocional também, isso é muito importante. Então, pessoas aí que sofrem muito com problemas de ansiedade, problemas emocionais, o Balance é excelente também, tá? O Brief, que é o óleo que eu me identifico mais, né, que eu mais utilizo também durante o meu dia, que é o óleo focado na respiração, problemas alérgicos, problemas ali respiratórios de modo geral, você pode estar utilizando o Brief para você ter uma melhora e você criar uma resistência, né, com o uso contínuo com os óleos essenciais. Isso é uma coisa muito legal sobre o que eu vou falar agora do Brief e dos óleos de modo geral, é que os óleos essenciais não são para você utilizá-los como se fossem remédios. Ué, Pedro, o que você quer dizer sobre isso?
que os óleos essenciais, eles não são apenas para ser utilizados quando você estiver se sentindo mal, ou estiver sentindo alguma questão. Os óleos essenciais, eles são... vamos pensar num carro, por exemplo. O carro, para ele funcionar, ele precisa de óleo, ele precisa de gasolina, ele precisa que você troque os pneus com recorrência, faça vistoria e etc. Se você não fizer, ele vai dar problema. O nosso corpo é a mesma coisa. Se você não estiver fazendo uso preventivo, por exemplo, de uma suplementação, se você não se alimentar bem, em algum momento vai dar problema. Então, os óleos essenciais, você deve utilizá-los sempre de forma preventiva também, principalmente de forma preventiva. Eu hoje, por exemplo, utilizo o Brief mesmo não tendo crises alérgicas, porque eu sei que dessa forma eu construí dentro do meu organismo uma imunidade, uma resistência muito maior com questões alérgicas. Então, eu não conseguia chegar perto de gato, de cachorro. Hoje, eu brinco com meus cachorros agarrados. Não podia chegar perto de casas em construção. Não podia fazer, por exemplo, estivesse fazendo uma limpeza de casa, eu ficava com o meu nariz todo empolado, minha glote, às vezes, podia fechar. Então, hoje eu criei essa resistência e não tenho nenhum tipo desse problema, tá? Então, os óleos essenciais devem ser utilizados de forma preventiva, principalmente, ok? E, além disso, você também tem o óleo essencial Deep Blue, que é o Deep Blue, né? Como eu comentei lá no início, ele é um óleo essencial focado em dores musculares, articulares, nas articulações, para questões aí de atletas como pré-treino, pós-treino, para tudo isso, justamente por ser uma questão completamente natural. Ele tem um efeito muito rápido, ele é anestésico, né? Ele auxilia ali em pessoas que têm problema de dor. Então, para atletas de alta performance ou para você que treina em academia ou que tem uma rotina mais pesada também, ou fica muito tempo de pé, ele é um óleo excelente para isso, ok? Bom, e aqui nós vamos falar um pouquinho, né, já que eu terminei aqui sobre a questão sobre como quais são os 12 principais óleos essenciais, né, que a doTERRA recomenda aí a utilização para você ter uma utilização introdutória, né, saber por onde começar. Eu vou começar com vocês aqui um pouquinho sobre como comprar as soluções naturais do doTERRA com preços melhores. Tá? A primeira opção que você tem é comprar os óleos essenciais como um cliente varejista. Você pode comprar ali os óleos essenciais no valor sem desconto na tabela de consumidor, tá? Ou você também pode comprar os óleos essenciais como um cliente fiel à doTERRA, um cliente preferencial que nós chamamos, que você automaticamente vai ter a opção de comprar os produtos com 25% de desconto e também de participar de um programa de fidelidade. Que esse programa de fidelidade, como que funciona, Pedro? À medida do que eu compro, do que eu utilizo os óleos essenciais, eu vou recebendo crédito, justamente esse crédito que vai acumulando ali, essa proporção, né, ela começa em 10%, e à medida que eu compro todos os meses, ela pode ir até 20%, 30%, e todas as minhas compras eu vou estar recebendo esse crédito, né, de acordo com o volume, para eu trocar produtos de graça. Então, os óleos essenciais, além de você ter o 25% de desconto ali a preço de tabela como um cliente preferencial, você também tem a oportunidade de eles ficarem ainda mais baratos, recebendo aí créditos de volta das suas compras, tá? Você também tem a opção de se tornar um consultor de bem-estar. Hoje eu sou um consultor de bem-estar, né? E os melhores preços, você vai, além de ter os melhores preços, né? Você pode comprar os óleos essenciais com desconto de 25% a 50%. Esse 50% é porque, justamente, quando você é um cliente preferencial, você participa do clube de vantagens. O clube de vantagens, a cada mês que você compra, você pode chegar até 20%, né, de desconto. E os consultores de bem-estar, a única diferença é que eles podem chegar a 30%. Literalmente, é essa a diferença. Tá? Que é justamente participar do LRP. O cliente preferencial participa do clube de vantagens e o consultor de bem-estar participa do LRP, né, que é o Programa de Fidelidade para Consultores. E você também tem uma oportunidade, como um consultor de bem-estar, de complementar a sua renda. Como assim, Pedro, complementar a minha renda? À medida que você utiliza os óleos essenciais, o seu no dia a dia, você pode, é impossível, isso eu digo com clareza para vocês, é impossível você utilizar os óleos essenciais e uma pessoa estar ao seu lado e não perguntar o que é. Então, à medida que você utiliza, você compartilha, você pode estar construindo uma renda aí, por exemplo, ali complementando a sua renda, participando de um bônus que dentro de doTERRA que nós temos como consultores de bem-estar, que é o bônus Poder de 3 e dos seguintes benefícios como consultor de bem-estar. Você pode ter lucros de varejo, por exemplo, pessoas que não querem se tornar clientes preferenciais e querem apenas comprar os óleos essenciais sem desconto mesmo. Você pode ter bônus de início rápido, você pode ter bônus unilevel, bônus de liderança adicionais. Isso é uma conversa, na verdade, para outro momento, né? Hoje aqui eu só quero
trazer, né, que existe a possibilidade de você complementar a sua renda com os óleos essenciais à medida que você os compartilha e poder aí ter uma renda, né, você compartilhando com seus amigos de 250 até 1.250 reais aí, compartilhando os produtos de forma esporádica à medida que você usa e tranquilamente você pode fazer com que os seus óleos saiam ainda mais baratos e cada vez mais de graça, ok? Diante disso tudo, eu gostaria de parabenizar você por buscar as soluções naturais para uma vida mais saudável e independente novamente. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Se ficou alguma dúvida, você tiver algum questionamento, alguma coisa que não tenha ficado muito claro, pode chamar no WhatsApp a pessoa que te convidou, pode me chamar no WhatsApp para a gente justamente trocar esse papo e a gente ver quais são os óleos essenciais que mais fazem sentido para você, diante principalmente daqueles 12 ali que eu comentei. Eu sempre recomendo que você inicie. Ai, Pedro, então eu sou obrigado a começar com kit de óleos essenciais a usar os produtos? Não, não mesmo. Você pode comprar um único produto se você desejar. Porém, eu digo para você que, com sinceridade completa, se você quiser ter o melhor resultado possível de acordo para a sua família e para você, o kit de óleos essenciais com 12 óleos essenciais introdutórios é a melhor opção para você e para sua família, tá bom?